Imagine um mundo onde as fábricas não existiam, onde as máquinas não haviam sido inventadas e onde a produção de bens era feita manualmente. Esse foi o cenário da Europa no século XVIII, antes da Revolução Industrial. Nessa época, a economia era baseada na agricultura e na artesania, e a vida das pessoas era marcada pela pobreza e pela falta de oportunidades. No entanto, tudo mudou com a Revolução Industrial, um período de grande transformação que ocorreu na Inglaterra e se espalhou por todo o mundo. Neste vídeo, vamos explorar como essa revolução mudou a história da humanidade e como ela continua a influenciar nossa vida hoje em dia. A Revolução Industrial foi um processo que ocorreu em várias etapas, começando no final do século XVIII e se estendendo até o início do século XIX. Nessa época, a Inglaterra era um país com uma economia baseada na agricultura e na artesania, mas com uma população em crescimento e uma demanda por bens e serviços em expansão. A falta de tecnologia e a dependência da mão de obra manual limitavam a produção e a eficiência das indústrias. No entanto, com o advento da Revolução Científica e a invenção de novas máquinas e tecnologias, como a máquina a vapor de James Watt, a Inglaterra estava pronta para uma grande transformação. A Revolução Industrial foi também influenciada por fatores sociais e políticos, como a abolição da servidão e a expansão dos direitos civis, que permitiram que as pessoas se movessem livremente e buscassem oportunidades em novas áreas. A Inglaterra também tinha uma vantagem geográfica, com uma costa extensa e acesso a portos naturais, o que facilitou o comércio e a importação de matérias-primas. Além disso, a presença de carvão e ferro no subsolo inglês proporcionou a matéria-prima necessária para a produção de máquinas e equipamentos. A Revolução Industrial também foi influenciada por teorias econômicas, como o liberalismo econômico de Adam Smith, que defendia a livre concorrência e a minimização da intervenção governamental na economia. Esses fatores combinados criaram um ambiente propício para a Revolução Industrial, que mudou a face da economia e da sociedade inglesa. Além disso, a Revolução Industrial foi influenciada por eventos históricos, como a Guerra dos 7 Anos e a Revolução Francesa, que criaram um clima de mudança e inovação. A Inglaterra também tinha uma tradição de inovação e experimentação, com cientistas e inventores como Isaac Newton e James Watt, que desenvolveram novas teorias e tecnologias. A Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford foram centros de aprendizado e inovação, onde os estudantes e professores desenvolveram novas ideias e tecnologias. Além disso, a Royal Society, fundada em 1660, foi uma instituição que promoveu a ciência e a inovação, criando um ambiente propício para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial também foi influenciada pela expansão do comércio e da colonização de novas terras. A Inglaterra havia estabelecido colônias em todo o mundo, o que proporcionou acesso a novos recursos naturais e mercados. A expansão do comércio também permitiu que as indústrias inglesas exportassem seus produtos para outros países, criando uma economia globalizada. A Inglaterra também teve uma vantagem tecnológica, com a invenção de novas máquinas e tecnologias, como a máquina a vapor e a tecelagem mecânica. Essas invenções permitiram que as indústrias inglesas produzissem bens em maior quantidade e com mais rapidez, reduzindo os custos e aumentando a produtividade. Além disso, a Revolução Industrial foi influenciada pela criação de novas instituições financeiras, como o Banco da Inglaterra, fundado em 1694, que proporcionou crédito e financiamento para as indústrias em crescimento. A criação de novas leis e regulamentações, como a Lei de Fábricas de 1833, também ajudou a regular as condições de trabalho e a proteger os direitos dos trabalhadores. A Revolução Industrial também teve um impacto na arquitetura e na urbanização. A construção de fábricas e edifícios industriais levou à criação de novas cidades e à expansão das cidades existentes. A Revolução Industrial também levou à criação de novos espaços públicos, como parques e praças, que se tornaram centros de lazer e entretenimento. A Revolução Industrial também foi influenciada pela expansão da educação e da ciência. A criação de escolas e universidades permitiu que mais pessoas tivessem acesso à educação, e a expansão da ciência permitiu que os cientistas e inventores desenvolvessem novas teorias e tecnologias. A Revolução Industrial também teve um impacto na medicina, com a criação de novos medicamentos e tratamentos que melhoraram a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A expansão da medicina também permitiu que as pessoas vivessem mais e melhor,
o que contribuiu para o crescimento da população e a expansão das cidades. A Revolução Industrial também foi influenciada pela criação de novas tecnologias de comunicação, como o telégrafo e o telefone, que permitiram que as pessoas se comunicassem mais facilmente e rapidamente. A expansão das ferrovias e da navegação a vapor também permitiu que as pessoas e os bens se movessem mais rapidamente e eficientemente. A Revolução Industrial começou com a invenção de novas máquinas e tecnologias, como a máquina a vapor, que permitiu a mecanização da produção e aumento da eficiência. A máquina a vapor foi inventada por James Watt em 1769 e foi inicialmente usada para bombear água das minas de carvão. No entanto, logo foi adaptada para ser usada em outras indústrias, como a tecelagem e a metalurgia. A Revolução Industrial também foi marcada pela expansão das ferrovias e da navegação a vapor, que permitiram o transporte de bens e pessoas em maior quantidade e com mais rapidez. A primeira ferrovia a vapor foi inaugurada em 1825, ligando as cidades de Stockton e Darlington, na Inglaterra. A expansão das ferrovias permitiu que as fábricas se localizassem em áreas mais remotas, longe dos centros urbanos, e que os bens fossem transportados para os mercados mais rapidamente. A Revolução Industrial também teve um impacto significativo na sociedade. A expansão das fábricas e a mecanização da produção criaram novas oportunidades de emprego, mas também levaram à exploração dos trabalhadores. Muitos trabalhadores foram forçados a trabalhar em condições precárias, com longas horas e baixos salários. A Revolução Industrial também levou à formação de uma nova classe social, a burguesia, que se tornou rica e poderosa com a expansão das indústrias. Além disso, a Revolução Industrial também teve um impacto na cultura e na arte, com a emergência de novos movimentos e estilos, como o romantismo e o realismo. A Revolução Industrial também foi marcada pela expansão da educação e da ciência. A criação de escolas e universidades permitiu que mais pessoas tivessem acesso à educação, e a expansão da ciência permitiu que os cientistas e inventores desenvolvessem novas teorias e tecnologias. A Revolução Industrial também teve um impacto na política e na economia. A expansão das indústrias e a formação de uma nova classe social levaram à criação de novos partidos políticos e movimentos sociais. A Revolução Industrial também levou à formação de novas teorias econômicas, como o socialismo e o comunismo, que defendiam a igualdade e a justiça social. Além disso, a Revolução Industrial também teve um impacto no meio ambiente, com a expansão da poluição e da degradação ambiental. A queima de combustíveis fósseis e a emissão de gases de efeito estufa contribuíram para a mudança climática e a degradação do meio ambiente. A Revolução Industrial também levou à criação de novas tecnologias, como a telegrafia e a fotografia, que permitiram a comunicação e a documentação de forma mais eficiente. A Revolução Industrial também teve um impacto na medicina, com a criação de novos medicamentos e tratamentos que melhoraram a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A Revolução Industrial teve consequências profundas e duradouras na sociedade e na economia. A criação de novas indústrias e a expansão das cidades levaram à formação de uma nova classe social, a burguesia, que se tornou rica e poderosa. Além disso, a Revolução Industrial também levou à criação de novos movimentos sociais e políticos, como o socialismo e o comunismo, que defendiam a igualdade e a justiça social. A Revolução Industrial atingiu seu clímax no final do século XIX, quando as fábricas e as máquinas haviam se tornado uma parte integral da economia e da sociedade. A produção de bens havia aumentado significativamente, e a eficiência e a produtividade haviam melhorado. A Revolução Industrial também havia levado à expansão das cidades, com a formação de novas áreas urbanas e a migração de pessoas do campo para a cidade. No entanto, a Revolução Industrial também havia criado novos problemas, como a poluição, a exploração dos trabalhadores e a desigualdade social. A Revolução Industrial também teve um impacto na arte e na literatura, com a emergência de novos movimentos e estilos, como o impressionismo e o expressionismo. A Revolução Industrial inspirou a criação de novas obras literárias, como os romances de Charles Dickens e os poemas de William Wordsworth. Além disso, a Revolução Industrial também teve um impacto na música e no teatro, com a criação de novas formas de entretenimento e a expansão das artes. A Revolução Industrial foi um período de grande mudança e inovação, que mudou a face da economia e da sociedade.
A invenção de novas máquinas e tecnologias permitiu a mecanização da produção e a expansão das indústrias, criando novas oportunidades de emprego e riqueza. A Revolução Industrial foi um período de grande transformação que mudou a face da economia e da sociedade. A invenção de novas máquinas e tecnologias permitiu a mecanização da produção e a expansão das indústrias, criando novas oportunidades de emprego e riqueza. No entanto, a Revolução Industrial também teve um impacto negativo, com a exploração dos trabalhadores e a desigualdade social. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe um like para que possamos continuar a criar conteúdo interessante e educativo. Além disso, compartilhe suas ideias e opiniões sobre a Revolução Industrial nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões e continuar a aprender juntos.